Bom dia, irmãs e irmãos. Espero que esteja tudo na santa paz de Deus. Vamos dar início à nossa reunião de estudos do dia de hoje. Vou solicitar a Mirella para fazer a prece inicial. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, à medida que perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, hoje, agora e sempre. E assim. Que assim seja. Hoje, nossos estudos se concentrarão no Livro dos Espíritos, primeira obra básica na codificação da doutrina espírita, realizada por Allan Kardec. É uma obra de 1857. É a primeira obra. E a sequência que nós estamos dando dentro do estudo aqui, né? A sequência que nós estamos dando dentro do estudo é da lição, e assim, é uma questão, né? Que é mais precisamente a questão 222, que se trata do tema considerações sobre a pluralidade das existências, né? Então, dando essa sequência, né? Dando esse continuação, né? É uma lição grande, né? É uma lição grande, é uma lição, e por isso que nós estamos fracionando, porque não foi um questionamento e nem pergunta, não foi um questionamento nem pergunta, foi mais uma lição mesmo, né? É um texto. E aí, só para fazer sentido, né? Para fazer sentido. Bom dia, Fabiano, você está bem? Bom dia, Rangel. Bom dia para todo mundo. Graças a Deus, tudo certo. Vocês? Então, também fiquei preocupado, porque apareceu que você tinha pedido para entrar, eu coloquei permitir, e você nunca mais, não entrou. Falei, mas aí sumiu. Falei, ai, e aí, É, não, como eu é, estou usando num outro ambiente, eu estou pegando só o sinal de Wi-Fi, será que está meio instável, né, pelo Wi-Fi, enfim. Aí, não é porque eu tinha pedido para entrar ah, e o Pedro está fazendo um trabalho ali, está fazendo uma gravação e, tá. e até por isso que hoje eu estou no celular, ele está usando o notebook. Ah, então E tá. aí, na hora que eu ia entrar na reunião, ele me chamou para ajudar ele a configurar o negócio. Ah, Aí então eu tá. fiquei com medo de entrar na reunião e eu não ver, então eu saí e entrei de novo agora. Ah, então tá bom, menos mal, porque eu falei, nossa, o Fabiano se perdeu no limbo aqui, não veio, eu permiti, mas não veio, mas foi por causa disso. Então tá bom, É, tá tudo Fabiano. certo. Ó, um feliz Dia das Mães aí para sua mãe, para a Silvia, tá? Para tudo aí, tá? Dia Tá, especial. vou repassar para elas e um feliz Dia das Mães também para Mirella, para sua sogra, para todo mundo que está ouvindo a gente aqui. Tá bom, graças a Deus. Vamos lá, vamos agora seguir no estudo do Livro dos Espíritos. Eu vou fazer uma releitura do que foi feito 2 semanas atrás, mesmo que isso não estivesse ocorrendo, para dar sentido, porque o próximo parágrafo aqui pode ficar meio descontinuada a ideia dos estudos que a gente estiver fazendo, tá? Então, assim, ó, na última leitura, a última parte do estudo que nós fizemos na semana passada, a leitura foi essa, ó. Vimos a alma no seu passado e no seu presente. Se a considerarmos quanto ao futuro, encontraremos as mesmas dificuldades. E aí tem todo um contexto enumerado aqui. 1. Se a existência presente deve ser decisiva para a sorte futura, qual é na vida futura, respectivamente, a posição do selvagem e do homem civilizado? Estarão no mesmo nível ou estarão distanciados no tocante à felicidade eterna? 2. O homem que trabalhou toda a vida para melhorar-se estará no plano daquele que permaneceu inferior, não por sua culpa, mas porque não teve o tempo nem a possibilidade de melhorar? 3. O homem que praticou o mal, por não ter podido esclarecer-se, é culpado por um estado de coisas que dele em nada dependeu? 4.
Trabalha-se para esclarecer os homens, para o moralizar e civilizar. Mas, para um que se esclarece, há milhões que morrem cada dia antes que a luz consiga atingi-los. Qual é a sorte deles? Serão tratados como réprobos? Caso contrário, o que fizeram eles para merecerem estar no mesmo plano que os outros? Sim. Qual é a sorte das crianças que morrem em tenra idade, antes de poderem ter feito o mal e o bem? Se estiverem entre os eleitos, porque esse favor, sem nada terem feito para o merecer, por que privilégio foram elas subtraídas às tribulações da vida? Foi algumas tratativas dentro do estudo que nós fizemos na semana retrasada, né, 2 semanas atrás, na onde que nós encontramos, e aí é por isso que é importante, né? O espírito, ele desenvolve o intelecto e a moral. Mas o intelecto vem um pouco antes, né? O intelecto, ele nos faz, e aí que é importante, dentro do campo de estudo, nós chegarmos à razão da sabedoria. Mas para isso a gente precisa estudar, né? Como assim, Rangel? Porque, pensemos bem, qualquer dogma ou crença que nos prive de raciocinarmos que existe vida além desta vida, que há uma continuidade, que nós mudamos de roupagem no decorrer do tempo, e essas roupagens são as existências múltiplas que nós tivemos e que teremos, e ali se explica toda a bondade e a justiça de Deus. Porque como aqui mesmo foi tratado, como, por exemplo, homens que fazem o bem, trabalham nas boas obras, vão estar, talvez, né, tão logo o seu desencarne, ou tão logo a sua morte, no mesmo local que o espírito dessa vida encarnado transitou por tanta iniquidade, por exemplo. E aí nós estamos falando mesmo que contemporâneo, mesmo momentâneo ali, isso acontecer. Isso aqui foi uma das tratativas aqui, nessa leitura aqui. Nós comentamos também a respeito daqueles que, então, têm idade, já se acometem de uma enfermidade, ou até mesmo de algum acidente, alguma coisa do tipo, e já retornam para o plano espiritual tão rápido, sem ter ao menos feito o praticado, o bem ou o mal, né, ter vivenciado, e outros tão longevo, né, tão alta idade, 100 anos até, 100 e poucos anos até. E assim, até interessante, né, talvez até utilizando-se de alimentações não saudáveis, de escolhas equivocadas e mal feitas durante a sua encarnação. E aí a gente começa a residir num local muito perigoso, que é a da descrença mesmo de Deus. E por isso que nós até comentamos bastante aqui, inclusive são argumentos que ateístas utilizam. É muito comum ver isso, principalmente hoje em comentário de redes sociais, né, de mídias sociais, que acontece alguma coisa lá e de repente tem alguém lá comentando, nossa, mas é esse o Deus que vocês acreditam? Esse é o Deus que permite isso? Eu lembro muito bem na época da pandemia, né, da Covid. Nossa, Deus é tão bom que permitiu isso para vocês todos. Então, você é um combustível para aqueles que, de um certo modo, não ainda conseguiu sabiamente interpretar os conhecimentos,
e a pessoa ela fica sem fé. Por isso que a doutrina espírita, trazendo o cristianismo vivo, faz com que nós tenhamos, ou tentamos, ou corremos atrás de ter a fé raciocinada, a fé da razão, né? Ou a razão da fé, né? Nós precisamos ter um embasamento fundado em solo estável, né? Em solo estável. Nós não podemos meio que cambalear nesse sentido. E aí, sim, eu fiz essa leitura para nos dar um norte novamente para a gente prosseguir. E o próximo parágrafo, na onde os espíritos trazem para Kardec, ou seja, na onde os espíritos tragam para nós conhecimentos, a seguinte explicação. Há uma doutrina que possa resolver essas questões? Essas questões aqui, essas 5 ligas aqui, né? Admite as existências sucessivas e tudo estará explicado de acordo com a justiça de Deus. Aí é o que nós comentamos. Nossa, aquele ali vem tão rico, né? Ou o mundo fala, nossa, aquele ali é herdeiro. Aquele ali é herdeiro. E aquele outro ali está trabalhando tanto, e não está conseguindo, como se diz aqui no planeta Terra, vencer na vida, né? Olha, pessoal, nós somos espíritos em evolução, espíritos em condições de um momento de prova e expiação, espíritos que estamos resgastando muito, espíritos que estamos procurando a nossa cura espiritual, espíritos que estão que Deus nos dá a oportunidade novamente de fazer algo diferente, de realizarmos a reforma íntima, de aplicar tudo que é de bom e salutar em boas obras, mas nós chegamos aqui no planeta Terra, através de uma encarnação, e talvez, por enganos diversos partidos de nós mesmos, a gente vai lá e comete, mesmo que minimamente, algumas faltas, né? Algumas pisadas fora do caminho, né? E é isso que faz, de um certo modo, nós ainda termos algumas amarras, termos algumas pendências, principalmente com o nosso próximo, mas para isso também que são dadas as oportunidades para que, entre erros e acertos, e claro que pelo livre-arbítrio o desejável é ter mais acertos, se não só, mas sabemos que isso ainda vai ser um pouco difícil, mas pelo esforço contínuo adquiriremos, para a gente fazer essa paz aqui, essa luz, né? O exercitar o amor, exercitar a bondade, a caridade, e, claro, com o meu próximo. E o meu próximo mais próximo é a família, mas meu próximo mais próximo pode estar em qualquer lugar. O meu próximo mais próximo dentro do meu ambiente de trabalho são os colaboradores que trabalham comigo lá. Meu próximo mais próximo dentro de um centro espírita, de uma igreja, seja ela de qual, né, vertente for, é quem eu estou lá dentro agora. Então, o meu próximo no trânsito é aquele que eu paro no semáforo e o outro para do meu lado aqui. Então, é esse exercício que nós temos que sempre desempenhar, né? E foi isso que Jesus veio, nos ensinou, testemunhou e convidou, né, para estarmos realizando. Então, dentro desse parágrafo ainda, aquilo que não pudermos fazer numa existência, faremos em outra. É assim que ninguém escapa à lei do progresso. Legal isso, né? Aí que é a primeira, é a verdadeira significação de filhos de Deus, né? Porque todos, cada um e cada qual ao seu tempo, mas todos terão as oportunidades e as bênçãos concedidas pelo Pai. Então, isso é ótimo, né? E cada um será recompensado segundo o seu verdadeiro merecimento, e ninguém é excluído da felicidade suprema a que pode aspirar, seja quais forem os obstáculos que encontre no seu caminho. Que bênção, né? E que luz
Por isso que nós temos que manter em nós, ou exercitar em nós, a fé e a esperança. Ah, porque está difícil agora, mas logo ali na frente não vai estar melhor. Nós sabemos que as tribulações, as tempestades, elas são passageiras. E pode ser até também que as tribulações e as tempestades não se concluam da maneira que nós desejávamos. Mas está tudo correto nos desígnios divinos, na lei divina que reside em nós. Então, só há de ter fé e esperança. Só há de ter fé e esperança. Esperança no futuro. A esperança ali logo à frente. As coisas vão melhorar. Essas questões poderiam ser multiplicadas ao infinito, porque os problemas psicológicos e morais que não encontram solução, a não ser na pluralidade das existências, são inumeráveis. São inumeráveis. Limitamos-nos apenas aos mais gerais. Seja como for, talvez se diga que a doutrina da reencarnação não é admitida na igreja. Isso seria, portanto, a subversão da religião. Nosso objetivo não é, no momento, tratar dessa questão, bastando-nos haver demonstrado que ela é eminentemente moral e racional. Ora, o que é moral e racional não pode ser contrário a uma religião que proclame Deus como a bondade e a razão por excelência. O que teria acontecido à religião se, contra a opinião universal e o testemunho da ciência, tivesse resistido à evidência e expulsado de seu seio quem não acreditasse no movimento no Sol e nos 6 dias da criação? Aqui está falando muito, inclusive, né, nesse parágrafo, a respeito dos dogmas religiosos. E aqui é óbvio que quando ele se trata da igreja, e aí a gente tem que comentar e falar a respeito disso, é principalmente a grande igreja, que é a Igreja Católica. Que, na verdade, eles têm as suas crenças, eles têm seus dogmas, e, claro, baseado também na interpretação deles, principalmente perante a Bíblia, e até mesmo em alguns outros acontecimentos que, por hora, veio meio que revelando, né? Mas aqui ele se trata disso. E aqui, como o próprio Espírito fala, não é nem nesse momento aqui uma questão de se estudar ou comentar algo a respeito. Mas, ao mesmo tempo, bem nós sabemos que cada um, dentro da sua crença, da sua religião, da sua doutrina, ele vai ter, sim, a sua base de conteúdos no qual segue. Alguns mais, outros menos e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, eles citam aqui que não necessariamente a igreja ela já tem que se tomar por si a reencarnação, por exemplo, como um dogma a ser trabalhado. Porque isso, ao mesmo tempo, também faz parte e conjura com a evolução espiritual e até uma evolução da própria humanidade, comunidade em si, né? Cada um e cada qual ao seu tempo. Cada um e cada qual ao seu tempo. É assim. É assim. O nosso trajeto é assim. Tantas vezes já nós estudamos, né? Será que o futuro da humanidade, todos terão a doutrina espírita como a religião? Não, e longe disso. Mas, ao mesmo tempo, são tudo que a doutrina espírita traz em termos de conhecimento, de informações, para estudo, elas estarão embutidas dentro das religiões. Porque bem sabemos também que religiões, para nós hoje, né, que o mais importante mesmo, são as bases do Cristo que nós conhecemos. E a gente não tem que ficar preso a rótulos ou emblemas. Lembremos bem que Jesus falou que fora da caridade não há salvação. Ele não falou que fora da doutrina espírita não há salvação. Ele não falou que fora do catolicismo ou do protestantismo ou de qualquer outra
né? Crença não há salvação. Ele se pôs nesse ensinamento aqui. Olha, fora dos mãos à obra, né? Fora da caridade, isso não há salvação. E a salvação, ela vai ocorrer em qualquer momento. A salvação, essa salvação que foi passada, né, nesse contexto, que bem o sabemos que é o adquirir da evolução espiritual, né? Ela só vai ser obtida, ela só vai ser conquistada dentro do campo do nosso livre-arbítrio, que estiver disposto a trabalhar no bem, a trabalhar na seara do Cristo, né? E sim, independente se a pessoa ela acreditar ou não em reencarnação, independente se ela for, né, acreditar em Deus ou até mesmo ser ateísta, mas ela praticar as obras que nos foi testemunhada, passada, opa, já está num ótimo caminho. Mas isso depende dos nossos esforços. Depende dos nossos esforços, né? Depende da minha luta comigo mesmo, dessa reforma íntima constante que nós temos que ter aqui. Que crédito mereceria e que autoridade teria entre os povos esclarecidos uma religião baseada, uma região... Deixa eu ver aqui, pessoal. Tivanet. O que... Deixa eu ver aqui, onde que eu estava. Ela não entrou ainda, mas ela pediu para entrar. Bom, vamos lá, ó. Quando a evidência foi demonstrada, a igreja sabiamente se alinhou ao seu lado. Se está provado que existem coisas que seriam impossíveis sem a reencarnação, se certos pontos do dogma não podem ser explicados senão por este meio, será necessário admiti-la e reconhecer que o antagonismo entre essa doutrina e os dogmas é apenas aparente. Mais tarde, mostraremos que a religião talvez esteja menos afastada desta doutrina do que se pensa, e que ela não sofreria mais ao admiti-la do que com a descoberta do movimento da Terra e dos períodos geológicos. Isso aqui é muito interessante, porque os espíritos vêm trazendo, tipo assim, mesmo que determinadas crenças ainda não se trabalha com a ideia da reencarnação, mas elas também não estão muito distantes. Isso é muito comprovado, né? Num censo há 10 anos atrás, cada pessoa era se calculado cerca aqui no Brasil de 3, 4 milhões de fiéis à doutrina espírita, né? Mas só que ao mesmo tempo perguntaram que de cada 3, um acreditava em reencarnação. Então, peraí, existe um flerte aí, né? Existe um link bem próximo aí de algo, mesmo que seja uma ideia velada, né? Uma ideia meio que escondida em nossos seres, mas que nos remete que existe algo além de uma única existência. Então, não está realmente muito longe, não. Inclusive, existe até alguns termos que chegam a ser engraçados. Eu vou no catolicismo, mas eu vou na doutrina espírita também, né? Então, você começa... Porque eu acredito nas duas. Então, peraí, já existe um movimento, né? Já existe um movimento ali, um tanto quanto interessante, para se contemplar os ensinamentos. Contemplar os ensinamentos, né? Então, aqui os espíritos falam que não estão tão distantes a isso, né? Quanto fora na questão, inclusive, que ele tratou aqui, né? Dos dias que foram criados os mundos e até mesmo o movimento da Terra, né? Que nós, de um certo modo, até meio que sabemos a respeito quando foi trazida a questão da Terra girar em torno do Sol e girar em torno dela mesmo, né? E tudo mais, e o tanto de problema que deu isso na época, né? E tudo bem, mas ao mesmo tempo isso depois foi se tornando natural. Apesar de se ainda ter algumas ideias com relação ao planeta Terra,
Mas vocês vejam que, de uma maneira mais uniforme, a maioria pensa de uma maneira só, né? Então, isso também auxilia. Deixa eu ver aqui. Que, a princípio, parecia opor um desmentido aos textos sagrados, a questão dos períodos geológicos e do movimento da Terra. O princípio da reencarnação ressalta, aliás, de muitas passagens das Escrituras e encontra-se especialmente formulado de maneira explícita no Evangelho. Porque Jesus, inclusive, ele trouxe vários pontos que nos faz remeter a múltiplas existências. Nos faz chegar às conclusões da necessidade de nascer de novo, né? De nascer da água e do vinho, né? Então, esse tanto, isso quando ele não citar aos próprios apóstolos a respeito de Elias e de João Batista, por exemplo, que Jesus deixou claro que, inclusive, João Batista era o profeta Elias reencarnado, né? Então, tem, dentre tantos itens desses, dentro dos próprios ensinamentos de Jesus, que nos traz essa verdade, tá? Descendo eles, isso aqui está entre aspas, tá, pessoal? Descendo eles da montanha após as transfigurações, Jesus lhe preceitou, dizendo: não digais a ninguém o que vistes, até que o Filho do Homem seja ressuscitado entre os mortos. Seus discípulos então interrogaram e lhe disseram: por que dizem, pois, os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? E Jesus, respondendo, lhe disse: em verdade, Elias virá primeiro e restabelecerá todas as coisas. Mas eu vos declaro que Elias já veio. Isso é Jesus. Jesus falando, ó. Elias já veio e eles não o conheceram. Antes o fizeram sofrer tudo quanto quiseram. Assim também eles terão de morrer ao Filho do Homem. Então entenderão os discípulos que era de João Batista que eles lhe havia falado. Está necessariamente essa passagem no Evangelho de São Mateus, capítulo 17. Então, dentro das Escrituras Sagradas, existem vários norteamentos da existência ou das múltiplas existências que nós temos, da realidade da encarnação. O que falta, então, para algumas demais religiões chegar a esse contexto? Olha, estudo. O estudo sendo contínuo, o estudo sendo engajado, né, comprometido, né, eles vão chegar a esse tipo de raciocínio lógico. Chegarão. Enquanto isso não ocorre, o mais importante é trabalhar a fé. É trabalhar a fé. A fé no futuro, a fé de se fazer algo diferente, a fé de se melhorar-se, a fé que na onde vai fazer você estar inserido no campo de trabalho do Cristo. Mas é importante, né, saber, né, antes eu até havia mencionado a respeito de Elias, e como eu não tinha feito a leitura antes do estudo, não sabia que iria mencionar, inclusive, essa mesma passagem de São Mateus, né, que ele traz isso para nós. Ora, se João Batista era Elias, houve então a reencarnação do espírito ou da alma de Elias no corpo de João Batista. É bem isso. Seja qual for, de resto, a opinião que se tenha sobre a reencarnação, quer aceitem ou não, ninguém a ela escapará por causa de crença contrária. Que é um item que a gente sempre também comentou em estudo. Olha, a pessoa crê na reencarnação é uma questão de crença mesmo. Mas uma coisa é fato. Vai reencarnar do mesmo jeito. A engenharia não falha. Vai reencarnar. Mas eu não acreditava. Mas tudo bem, mas é a lei natural. Vai reencarnar.
Mas eu era ateu. Vai reencarnar. Vai reencarnar porque nós temos a necessidade continuamente, nas sucessivas existências nossas, a melhorar, a evoluir. E é isso. O crer ou não crer é uma escolha. Mas o que acontece é o real. É a lei natural. Está contida na lei divina. O ponto essencial é que se apoia na imortalidade da alma, nas penas e recompensas futuras, no livre-arbítrio do homem, na moral do Cristo e, portanto, não é antirreligiosa. Nossa, credo, você acredita em reencarnação? Tá tudo bem. Por quê? Porque se apoia na imortalidade da alma, nas penas e recompensas futuras, no livre-arbítrio do homem, na moral do Cristo, e, portanto, não é antirreligioso, não tem problema nenhum você crer na reencarnação. Raciocinamos, como dissemos, fazendo abstração de todo o ensinamento espírita, que, para certas pessoas, não tem autoridade. Se, como tantos outros, adotamos a opinião referente à pluralidade das existências, não é somente porque ela veio dos espíritos, mas porque nos parece a mais lógica e a única que resolve as questões até então insolúveis. Que é aquela questão, inclusive, do mistério de Deus, que começa a nos dar mais respostas, né? Que ela nos viesse de um simples mortal e a adotaríamos da mesma maneira, não hesitando em renunciar às nossas próprias ideias. Do mesmo modo, nós a teríamos repelido, embora viesse dos espíritos, que nos parecesse contrária à razão. Gente, sempre está falando do raciocínio, sempre está falando da lógica da razão. E a lógica da razão nos direciona a esse trajeto, a essa estrada que nós estamos estudando, inclusive, agora. Tá? Como repelimos tantas outras? Porque sabemos, por experiência, que não se deve aceitar de olhos fechados tudo que vem dos espíritos, como aquilo que vem da parte dos homens. Seu primeiro título aos nossos olhos é, e, antes de tudo, o de ser lógica. Mas ainda tem outro, que é o de ser confirmada pelos fatos. Fatos positivos e, por assim dizer, materiais, que um estudo atento e raciocinado pode revelar a quem se der ao trabalho de observá-los com paciência e perseverança, e diante dos quais a dúvida não é mais possível Quando esses fatos se popularizarem, como os da formação e do movimento da Terra, será necessário reconhecer a evidência, e os seus opositores terão gasto em vão os argumentos contrários. Gente, esse livro aqui, ele foi lançado em 1857, ou seja, nós temos aí praticamente 170 anos, né, do lançamento desse livro aqui. E, vamos ser sinceros, aumentou a população devido à reencarnação de espíritos que estavam mais na erraticidade, vieram para cá e tudo mais, né? Pela necessidade da evolução compulsória, inclusive. Eu não quero voltar para a Terra, não. Vai voltar porque estamos ali na prévia de um mundo de regeneração, então as oportunidades serão dadas para aqueles espíritos, de um certo modo, também, dentro do campo do livre-arbítrio, procurar desenvolver a reforma íntima. Ok. Mas uma coisa é fato. Nós tivemos épocas muito difíceis. Não que não tenha intolerância religiosa hoje mais, mas antigamente era mais pesado. Inclusive, ao mesmo tempo, dependendo da época em si, quem falasse que via espíritos eram lançados ao fogo. Então, essa época ela já não existe mais, então evoluiu.
Então, dentro desse campo, inclusive dentro dos 170 anos, dentre tantas intolerâncias que já tiveram, hoje já é muito mais apresentado a própria doutrina dos espíritos, já não causa tanto temor quanto a um tempo atrás. Então, existe uma evolução, é notória essa evolução. Claro que ainda existe altos pontos a serem tratados e desenvolvidos, mas a evolução, ela existe, já é, se possível, conversar muito melhor, né, de maneira educada, entre irmãos que não têm a mesma crença, né, e isso em todos os âmbitos. Então, isso é uma evolução que sim aconteceu e que acontece a todo momento. Reconheçamos, em resumo, que a doutrina da pluralidade das existências é a única a explicar que, sem ela, é inexplicável. É o mistério de Deus, né? Ah, mas por que essa pessoa sofre tanto agora aqui e a outra não sofre tanto? Porque isso aqui e aquilo ali. Por que ele ali tem isso? Por que esse aqui não? Ah, por que esse aqui luta tanto e aquele, pela esperteza, consegue tanto? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Ó, tem coisas que são mistérios de Deus. Isso assim é tratado ainda em algumas vezes quando comentamos algumas coisas, mas bem sabemos, dentro da doutrina espírita, que trabalha com a fé lógica, que não. É uma continuidade, né? É uma continuidade de existência em existência. O espírito é um só, se muda é o vestuário, né? É a roupa, é o nosso corpo. E as tratativas, o que por hora, num momento, foi minha esposa, numa outra vida pode ser filho, numa outra vida pode ser mãe, e aí vai movimentando, e dentro desses relacionamentos, aquele irmão que ali fora, que não tem nenhum parentesco comigo, mas que eu acometi alguma coisa errada com ele, numa outra vida está dentro da minha casa, então é dentro desses acertos aí, né, desse mecanismo e da engenharia divina, que tudo vai, mesmo, e por isso que nos é oferecido a bênção de um esquecimento de uma existência a outra, até para ter a oportunidade de recomeçar sem mágoa, ter a oportunidade de se recomeçar sem estar presos ao passado, né? E é uma bênção tudo isso. E aí, dentro dessa lógica, no desenvolvimento de todos, de toda a humanidade, a gente vai chegando num cunho mais racional, né? As próprias palavras de Jesus não podem deixar em dúvida a respeito. Eis o que se lê no Evangelho segundo São João, capítulo 3. 1. Jesus, respondendo a Nicodemos, disse: em verdade te digo, se o homem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. 2. Nicodemos lhe disse: como pode um homem nascer quando está velho? Pode ele entrar de novo no ventre de sua mãe e nascer uma segunda vez? 3. Jesus respondeu: em verdade te digo, que se um homem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te haver dito, necessário vos é nascer de novo. E olha, se encerra essa grande lição. Se conclui essa grande lição, na onde ele traz, de maneira lógica pelos Espíritos, as considerações sobre a pluralidade das existências. A encarnação, a reencarnação, as novas oportunidades, as novas bênçãos que a todo momento são oferecidos para nós para recomeçarmos o trajeto, recomeçarmos o caminho. E assim, sucessivamente, sequencialmente, seguindo um trajeto lógico, evoluiremos. Principalmente a moral. A próxima lição do Livro dos Espíritos, que é a do capítulo 6,
Vida Espírita, Espíritos Errantes. E eu vou abrir para quem quiser falar, mas eu vou até falar que, devido a um compromisso que eu vou ter no próximo domingo, e crendo que talvez não vai ter tempo de eu chegar a tempo aqui para nós abrirmos o estudo, domingo que vem, no dia 18, né? Não abrirei aqui a live para estarmos fazendo estudo, mas devido a esse compromisso mesmo e pelo meu temor de eu não chegar a tempo, tá? Mas aí no outro domingo, né, o subsequente lá, teremos o estudo do livro Vinha de Luz. Então, o Livro dos Espíritos, essa lição aqui, vai demorar um pouquinho ali para nós fazermos o estudo. E daqui 2 semanas, livro Vinha de Luz. E do próximo domingo, dia 18, de um certo modo, não poderei estar presente, tá? Alguém quer fazer alguma explicação, alguma coisa? Fiquem à vontade. Ô, Rangel, Oi. você estava falando aí das questões da reencarnação, do homem acreditar ou não se existe reencarnação e tudo. O homem, ele se acha tão importante, tão indispensável, e na verdade não é assim, que independente do que ele acredita ou não acredita, aquilo é fato. Então tem gente que pensa assim, eu não acredito nisso, então isso não existe. Mas a gente tem que se recolher a nossa pequenez, né? A gente, fisicamente falando, a gente é menos que um grão de areia no meio do oceano. E a gente se coloca tão indispensável. Eu acho que uma das coisas que deixa a humanidade do jeito que está hoje é justamente isso, né? A gente se acha tão grande e a gente não é, assim, tanta grande coisa, né? É bem isso, né, Fabiano? Você tratando aí, falando, o homem se acha imponente, né? Ele acha que ele. E olha, nada que melhor que evolução para isso também, né? Ó, quando Jesus, inclusive, né, ele, dentro das lições dele, por vezes ele trata dos pequeninos e assemelhando-se até crianças, nós. Porque existe o pequeninos da humildade, mas existe o pequeninos de conhecimento também. A gente precisa se atentar a isso e sempre correr atrás. E é isso, Fabiano. Independente de crer ou não crer, é a lei natural. Não escapará. Não escaparemos, é isso. Graças a Deus, prossigamos esse trajeto. É muito bem mencionado, Fabiano. Vamos partir para o encerramento? E, novamente, levemos nossos pensamentos ao mais alto e direcionamos os nossos fluidos e energias para aqueles irmãos e irmãs que estão aqui encarnados, que passam por momentos tão doloridos, pelas provas, expiações, pelas enfermidades, doenças, pelas dificuldades e sofrimentos de todos os tipos e âmbitos. Aqueles que estão nos hospitais, nas casas de saúde, nas casas de acolhimento e repouso, nas casas de tratamentos, seja levado àqueles que estão na condição de rua, seja levado àqueles irmãos e irmãs que estão dentro dos lares também, em momentos de sofrimento, seja levado àqueles que estão passando por problemas de saúde mental, que possam ser acolhidos, que possam ser protegidos, que possam ser amparados pela espiritualidade e ficam com o coração leve e em paz. Seja levado também irmãos e irmãs que estão no plano espiritual, aqueles que desencarnaram e que, de um certo modo, ainda não têm essa consciência
que eles possam abrir um pouco o ponto de escuta para estar escutando os irmãos espirituais que estão ali para auxiliá-los e para resgatá-los ao pronto-socorro espiritual, seja daqueles que estão nas zonas inferiores, que eles possam ser acolhidos também, possam ser resgatados, que possam exercitar a humildade para isso, seja lá daqueles irmãos que estão nos hospitais, em casas espirituais, as casas de acolhimento também, preparando para tão logo também estarem contribuindo na seara do Cristo. Agradecendo aos amigos espirituais que tanto nos intuem e protegem, agradecendo a Jesus Cristo, nosso irmão e mestre, agradecendo a Deus, nosso Pai e Criador, e aproveitando, dentro desse campo de prece também, e apesar de nós sabermos que isso é todo dia, mas dar um feliz Dia das Mães, um abençoado Dia das Mães a todas as mamães, sejam elas encarnadas, sejam elas desencarnadas, que possam acolher esse coração nosso aqui, de tanto amor, né? Para essa dádiva tão bela, que é o de ser mãe numa existência. Fabiano, você faz uma prece de encerramento para nós? Faço sim, Rangel. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Livra-nos de todo o mal, hoje, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Fabiano. Obrigado, tia Marlene. Obrigado, tia Ivanete. A Viviane, a Fabiane, que esteve há pouco conosco também. A Mirella, a Vitória, a Rafaela, a todos os amigos que nos acompanham pelo canal do YouTube, que tenhamos um domingo, esse domingo de Dia das Mães abençoado, e uma semana igualmente abençoada. Sabemos que é, mas que possamos captar, possamos sintonizar todas essas bênçãos que nos chegam para aproveitar mais os momentos de crescimento espiritual. Que tenhamos uma semana linda, bela, de bastante luz e paz. E se Deus quiser, daqui 2 domingos, estamos aqui novamente. Que assim seja. Que assim seja. Uma boa semana para todo mundo. Mais uma vez, feliz Dia das Mães para todas as mães. E, se Deus quiser, daqui 2 domingos estaremos novamente aqui. Que assim seja. Obrigado, Fabiano.